No centro da tela, abaixo, o símbolo do botão Play. Acima, um círculo com o ícone de notebook. No entorno, diferentes formas geométricas compõem um C, feito de diversos ícones de educação. Na sequência, Cefosp, Educação Corporativa. Em seguida, à direita da tela, a logomarca nas cores verde, azul e amarelo. Cefosp, Educação à Distância. Inteligência Artificial, Fundamentos e Aplicabilidades. Competência 3. Aula de contingência. Explicar os primeiros modelos de aprendizado de máquinas da abordagem neural, contextualizando a sua evolução. Álvaro Pinheiro. Na parte superior à direita, no formato circular na tela, imagem do professor sentado, projeção de slides e na parte inferior à esquerda, brasão de Pernambuco e logomarca do Cefosp. Descrição: ele é branco, cabelo curto, preto, veste blusa branca, manga curta. Ao fundo da tela, estante com livros. Olá, vamos para a competência 3, a nossa terceira competência do curso de Inteligência Artificial, Fundamentos e Aplicabilidades. Então, nessa competência, vamos entender como é que funciona o aprendizado de máquina, né? Já entendemos, né, na competência 2 que existe a programação e existe o treinamento, né? Então, o treinamento é usar esses algoritmos de inteligência artificial para extrair dados comuns, né, aqueles dados gerais, genéricos, para que se possa obter o conhecimento desejado sobre eles. Então, uma sequência de infográficos e informações que o professor explica. Então, existem 3 formas de treinamento, né? O que a gente chama de treinamento supervisionado. Esse treinamento foi a primeira forma de se treinar com um algoritmo de inteligência artificial com base nos dados, quer dizer, a extração dessas características comuns. Foi para resolver problemas de classificação. Os primeiros modelos de inteligência artificial propostos, como o Perceptron, Adaline, depois o MLP, o Multilayer Perceptron, e aí vieram os atuais, né, o CNN, com redes convolucionais, mas toda essa linha, né, de evolução desses modelos, dessas arquiteturas de redes neurais, ela se baseou no problema de classificação. Então, podemos dizer que um treinamento supervisionado é quando você tem os dados, você sabe a saída, você conhece a saída. Então, nós costumamos dizer que você tem as variáveis independentes para chegar nas variáveis dependentes. Então, você conhece o X para chegar no Y. E o que esse algoritmo vai fazer é extrair essas características comuns para verificar se ele está acertando, né? Então, ele vai comparar o resultado obtido, depois de aplicada a função de ativação, se o obtido é igual ao desejado. Se não for, ele vai recalibrar os pesos para novamente fazer o processo de ponderação até aplicar a função de ativação e comparar novamente. E nisso, esse ângulo de erro, né, ele vai diminuindo. E, consequentemente, ele está aprendendo. Quanto menos ele erra, ele está aprendendo. Então, é a métrica da acurácia. Quanto maior a acurácia, então significa que ele está com um melhor aprendizado. E essa forma de treinamento é o que chamamos de treinamento supervisionado. E serve para resolver problemas, por exemplo, de classificação, problemas de predição. Mas existe uma outra técnica que é chamada de treinamento não supervisionado. Essa é quando você tem os dados, mas você não conhece a saída. Então, você quer que o algoritmo que vai ser utilizado, ele extraia essas características e agrupe pelas semelhanças. Obviamente, isso é uma fórmula matemática, vai normalmente ser utilizado aí a distância euclidiana, ou de Manhattan, ou cosseno, quer dizer, vai ser utilizada alguma fórmula matemática para medir a distância entre os pontos. Aqueles pontos que estão mais próximos da centroide, significa que eles são semelhantes. Depois que esse agrupamento for feito, então aí o especialista vai entrar nesses dados, obviamente por amostragem, e verificar dos dados que ele agrupou. Obviamente ele vai conhecer, como ele é o especialista, ele vai ter o entendimento daquele agrupamento e vai poder rotular.
Então, aí ele vai poder identificar o que aqueles grupos dizem ou dizem respeito. Então, nesse caso, quando a gente faz um treinamento não supervisionado, a gente está querendo resolver problemas do tipo agrupamento, do tipo associação. Então, vejam que o tipo de treinamento ele é apropriado para um determinado tipo de problema. Então, repetindo, quando eu falo treinamento supervisionado, estou querendo resolver problemas de classificação ou de predição, porque eu conheço os dados. Já quando eu não conheço a saída, não conheço esses dados, eu não tenho como determinar se aquilo que está sendo gerado é igual à saída esperada, então aí eu vou estar utilizando uma forma de treinamento diferenciada. São algoritmos específicos para esse tipo de treinamento, que é o chamado não supervisionado. Obviamente, aí eu resolvo problemas diferentes, são problemas de agrupamento, problemas de associação. Da mesma forma que eu resolvo problemas diferentes, eu tenho algoritmos diferentes para resolver esses tipos de problemas. Quando eu falo treinamento supervisionado, resolver classificação e predição, normalmente a abordagem neural, os modelos, as arquiteturas de abordagem neural são as apropriadas. Por exemplo, um MLP, um CNN. Quando eu falo de treinamento não supervisionado para resolver problemas de agrupamento e associação, os algoritmos são outros. Por exemplo, o CAMINS. Mas eu tenho, por exemplo, uma rede neural chamada SOM, que é a otimização de mapas. É um algoritmo da abordagem neural, mas ele foi desenvolvido para resolver um problema de agrupamento. Então, existe apesar da grande maioria dos algoritmos de redes neurais são para problemas de classificação e predição, eu tenho esse, que é o mapa SOM, que é um algoritmo que é desenvolvido, foi criado para um problema de agrupamento. Mas então eu tenho, entendendo que eu tenho algoritmos específicos para problemas específicos. E existe esse terceiro tipo de treinamento, que é o treinamento por reforço, que ele surgiu com o Deep Learning. Então, esse aprendizado profundo que usa uma técnica de reforço no treinamento supervisionado. Por isso que ele recebe esse nome de treinamento por reforço. Quer dizer, você tem uma implementação nesses algoritmos de redes neurais para resolver problemas de classificação, onde você tem um reforço no aprendizado. Obviamente, isso exige muito mais da infraestrutura. Por isso que é chamado de Deep Learning, porque você tem, além do algoritmo ser um algoritmo com muito mais neurônios, com muito mais camadas intermediárias ou camadas ocultas, que vão exigir de muito mais infraestrutura para poder esse processamento acontecer. Então, essas são as três formas, ou os três tipos de aprendizado, né, de treinamento para que o aprendizado de máquina aconteça. Agora, as abordagens, né? Existem três abordagens também. Existe a abordagem neural, né? Essa abordagem neural foi a primeira forma de inteligência artificial baseada no estudo do comportamento do cérebro, né? Das sinapses biológicas e, consequentemente, essas sinapses biológicas no algoritmo da arquitetura neural, nós temos as sinapses artificiais. Da mesma forma que nós temos os neurônios biológicos, nessa abordagem nós temos os neurônios artificiais. Então, a lógica de funcionamento, onde você tem a entrada de dados, né, que você tem que sempre fazer essa entrada numérica. Esse é um algoritmo que ele não trabalha com texto, tudo é número, quer dizer, se você tem dados textuais, você vai ter que converter para dados numéricos. Então, tem todo um processamento, um pré-processamento que tem que ser realizado. É o que a gente chama de normalização. Você vai ter que ter o cuidado de, além de transformar para números, eles estarem na mesma escala, para que o algoritmo, já que vai fazer uma ponderação, não priorize ou seja enviesado com dados de um determinado atributo. Então, esse pré-processamento ele vai fazer com que você transforme tudo em números, você normalize colocando tudo na mesma escala e também aquele cuidado de balancear para que um determinado tipo, uma determinada classe não seja priorizada
ou ele aprenda mais sobre uma classe do que a outra. Tomado esses cuidados, esse algoritmo ele vai basicamente seguir uma arquitetura que esses dados entrados no X vai ser multiplicado pelo seu peso, e esse W, que é a resultante da multiplicação, vai ser usado para multiplicar pelo peso. A resultante é um somatório de todos os dados entrados com as multiplicações dos seus pesos nas várias camadas pelas quais aquela arquitetura foi montada. Essa saída vai ser aplicada a uma função de ativação. Essa função de ativação, da mais simples à mais complexa, começou lá com uma função degrau, depois virou a função afim, temos a função sigmoide logística, tangente hiperbólica, ReLU, ReLU, quer dizer, várias funções de ativação foram já testadas nesse processo. O resultado dessa função é que se compara com o que se tem, que é o Y, que é o desejado, né? É o dado desejado. Se o resultado da função y não for igual ao d do desejado, ele vai fazer o que nós chamamos de backpropagation, ele vai voltar reponderando, quer dizer, vai recalibrar os pesos, e depois dele recalibrar os pesos, ele vai, de novo, fazer essa ponderação e repetir isso N vezes, quando forem necessárias, até que o ângulo do erro diminua e chegue numa acurácia, que é o acerto, seja o desejado, né? Atinja aquela acurácia desejada. Então, esse processo, né, tenta simular o comportamento, as sinapses do nosso cérebro, é o que nós chamamos de abordagem neural ou conexionista. Mas existe a outra abordagem, que nós vamos ver em seguida, que é a inteligência de enxames. Mas para a abordagem neural, que foi a primeira, surgiu com o perceptron, com o estudo de Franklin Rosenblatt, que foi evoluindo para Adaline, Multilayer Perceptron, LSTM, que é as redes de memória, as redes recorrentes, as redes convolucionais, que existem muitas arquiteturas propostas na abordagem neural. Bom, e aí chegamos na segunda abordagem, que é a inteligência de enxames. Essa abordagem, ela estuda o comportamento dos animais, o comportamento da natureza, não só animais, por exemplo. Existe o PCO, Particle Swarm Optimization, que é o estudo das partículas. Mas percebe-se que existe uma grande maioria de propostas de algoritmos que são baseados no comportamento dos animais, né? Por exemplo, das formigas na busca de alimento, ou das abelhas. Então, nós temos o ACO, que é o Ant Colony Optimization, o ABC, que é o Artificial Bee Colony, e tem o dos peixes, o dos pássaros, e assim vai. O que consiste esses algoritmos, né, chamados de inteligência de enxames? É estudar o comportamento desses animais para a solução dos seus problemas, seja o de busca de alimento, ou exploração, ou proteção do seu habitat. Com o estudo desse comportamento, né, é criado um algoritmo que tenta simular esse processo realizado pelos animais, né? Naquele estudo realizado. É o que nós chamamos de meta-heurística, né? Que você estuda o comportamento da natureza para solucionar um tipo de problema e tenta transportar essa solução para N outros problemas. Então, esse estudo da meta-heurística, ela permite resolver uma série de problemas que até então, na computação clássica, havia muita dificuldade, principalmente quando você trabalhava com um volume de variáveis muito alto. Então, o exemplo, caixeiro viajante para um problema de logística. Então, quando você aplica esses algoritmos dessa abordagem, você com certa facilidade, você resolve problemas, por exemplo, de busca, problemas de otimização. Então, a inteligência de enxames é uma abordagem mais recente do que a de redes neurais, que é a abordagem neural, mas é muito apropriada para resolver problemas de busca e de otimização. E aí a quantidade de algoritmos ainda é maior
do que de redes neurais. Então, aqui tem alguns exemplos: o Park Swarm Optimization, o Artificial Big Colony, o Weight Colony Optimization, o Bird Swarm Algorithm. Então, existem vários outros, dos vagalumes, da mosca, que estuda com base do comportamento desses animais, foi proposto um algoritmo. E a terceira abordagem é evolucionária, que é baseada no estudo dos princípios de Darwin, da evolução das espécies. Então, baseado nesses estudos, desses conceitos de sobrevive o mais adaptável, onde você aí tem as mutações, né, tem a seleção dos indivíduos nas várias gerações, que são as interações, você vai formar um indivíduo ou um grupo mais apropriado para um determinado tipo de problema, resolver um determinado tipo de problema. E daí nós temos algoritmos genéticos, computação evolucionária. Então, essas três são as abordagens utilizadas. Então, independente de se você está usando um modelo, uma técnica de redes neurais ou de inteligência de enxames ou evolucionários, existe um processo que é chamado de mineração de dados, que é um processo de aprendizado. E tudo começa com dados, né? Então, você tem que ter os dados, esses dados têm que ser minerados. A gente vai falar de uma técnica de mineração, existem várias, a gente vai falar do CRISPR-DM, mas o importante é que esses dados, você tenha feito esse pré-trabalho, né? Esse pré-processamento, para que você não vá enviesar o treinamento de máquina que você vai realizar. Depois dos dados selecionados, você vai retirar amostras desses dados. Por quê? Porque você tem que tirar um grupo, né, para fazer o treinamento dos dados e um outro grupo para você testar. Então, existe uma técnica, depois tem vários autores que recomendam que isso fique entre 60-40 ou 70-30. Então, você teria 60% dos dados para treinamento e 40% para testar, ou 70% dos dados para treinamento e 30% para testar. Mas, na verdade, esse percentual vai depender da quantidade de dados que você tenha e da técnica da sua experiência e das proporções que você acha mais adequado. Alguns, inclusive, ainda separam um percentual para treinar, um percentual para testar e um percentual para validar. Então, ainda existem alguns que preferem fazer essas três etapas, né? Treino, teste e validação. Mas, realizando isso, nesse processo, você tem que escolher qual o algoritmo mais adequado para o seu treinamento. A gente viu que existem o treinamento supervisionado, treinamento não supervisionado, treinamento por reforço. E cada um veio para resolver um tipo de problema. Se eu falo do treinamento supervisionado, eu estou querendo resolver problemas de classificação e predição. Se eu falo de não supervisionado, eu estou querendo resolver problemas de agrupamento, associação. Então, para cada tipo de problema, eu também vou ter um conjunto de algoritmos específicos para aqueles problemas, né? Se eu vou resolver um problema de agrupamento, eu posso usar o Caminhas, né? Eu posso usar o Hierarchical Cluster, mas se eu for usar para solucionar um problema de classificação, eu posso usar, por exemplo, uma MLP, eu posso usar uma CNN. Se eu vou usar para resolver um problema de predição, eu posso usar uma regressão logística, uma regressão linear. Pois eu tenho uma árvore de decisão, então eu tenho algoritmos específicos para os problemas. Eu preciso conhecer esses algoritmos e aplicar em cima dos dados e saber qual o melhor. Para saber qual o melhor é onde entram as métricas. Existem várias métricas disponíveis. Tem o F1, tem a precisão, tem a acurácia, tem a curva ROC, tem a matriz confusão. Então, eu conhecendo essas métricas, eu vou aplicando as métricas para os vários algoritmos que foram selecionados e aí eu vejo qual deu o melhor resultado. Essa que deu o melhor resultado vai ser o algoritmo escolhido para treinar o modelo.
Então, aí eu faço o treinamento do modelo com essa escolha realizada, com esse algoritmo. Depois de treinar, eu faço o teste e a validação. E chegando na acurácia desejada, chegando no valor desejado, de acordo com a métrica escolhida, aí eu vou colocar esse modelo em produção. Então, é assim que consiste um aprendizado de máquina. Uma técnica utilizada é o CRISP-DM. Fazer o pré-processamento consiste em você retirar valores que não venham a contribuir, por exemplo, valores únicos não contribuem, já que a finalidade do aprendizado é retirar características comuns. Existem dados que estão fora da curva, são os outliers, são dados falhos, porque foram, às vezes, entrados de forma errada, seja uma entrada manual, por humano, ou através de algum sensor que captou aquele dado e cometeu alguma falha na captura. Esses dados têm que ser extraídos, não é permitido valores nulos, então tem várias técnicas de solucionar os valores nulos. Com esse pré-processamento realizado, aí vem-se a modelagem, que é aplicar aquele modelo escolhido em cima dos dados. Aí é feita a avaliação e se implementa. E isso vai se repetir tantas vezes quanto forem necessárias até chegar no modelo adequado, no aprendizado desejado. Então, padronizar, normalizar e balancear são etapas necessárias na mineração de dados para evitar o enviesamento do treinamento de máquina. Slide com informações do currículo do professor. Na parte superior, fotografia em 3x4 e informações para contato. Na parte inferior da tela, no centro, está escrito Mestre Álvaro Pinheiro, www.alvaropinheiro.eti.br. Então, com isso, nós finalizamos essa terceira competência. À direita da tela, na parte inferior, logomarca Cefosp, Secretaria de Administração Cefosp. Autor, Álvaro Pinheiro. Coordenação Pedagógica, Marilene Cordeiro Barbosa Borges. Coordenação da Educação à Distância, José Lopes Ferreira Júnior. Coordenação da Educação Corporativa, Priscila Viana Canto Matos. Diretoria do Cefosp, Ana Lúcia Mota Viana Cabral. Secretário Executivo, Adailton Feitosa Filho. Secretária, Marília Raquel Simões Lins. Secretaria de Educação, CEIP. Som e Imagem, Álvaro Pinheiro. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Edição, Guilherme Cabral. Design Educacional, Deisiane Gomes Bazante. Ana Cristina Ieiga. Gestora de Educação à Distância, Renata Marques de Otero. Gerente-Geral de Educação Profissional, Jorge Bento Catunda. Secretária Executiva de Educação Integral e Profissional, Maria de Araújo Medeiros Souza. Secretário de Educação e Esportes, Marcelo Barros.